Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de fevereiro de 2018. Homem com Alzheimer se lembra da esposa e eles se casam novamente 34 anos depois. O escocês Michael Joyce, de 68 anos, sofre de Alzheimer, ou seja, a perda de memória crônica, e todos os dias luta para manter as lembranças em sua cabeça. Por conta da doença, ele esqueceu que era casado há 34 anos, porém teve um lapso de memória e se lembrou da esposa. Linda, de 64 anos, contou como ela ficou incrivelmente tocada quando Michael pegou a mão dela e a propôs em casamento novamente com lágrimas nos olhos. O Alzheimer fez Michael esquecer muitas coisas, mas Linda diz que de forma milagrosa ele se lembrou dela. Michael foi para a cama muito cedo e ficou bastante inquieto durante a noite, então ele saiu algumas horas depois parecendo muito atordoado e confuso. Havia algo bem diferente sobre ele e a maneira como ele estava me olhando, conta em entrevista ao portal britânico Mirror. Ela continua, dizendo que olhou nos olhos dele e perguntou o que havia de errado. Ela lembra que o escocês parecia estar tentando perguntar algo, mas não conseguia. Então, eu segurei sua mão e perguntei-lhe: o que é, meu querido? O que você está tentando me dizer? Ele olhou para mim com lágrimas em seus olhos e com uma gagueira ele disse: você quer se casar comigo? Conta Linda, que a princípio ficou sem palavras, mas logo respondeu: sim, meu querido, ficaria encantada em me casar com você. Em seguida, Michael perguntou quando seria o casamento e sua amada propôs que fosse no final de semana seguinte. E assim foi. Pensei que era apenas algo relacionado à doença. Mas, na manhã seguinte, quando ele acordou, me disse que se lembrava do que tinha acontecido e que estava animado para o dia do casamento, comenta. Por uma semana, ele continuou com essa lembrança na cabeça e todos os dias tocava no assunto. No dia da cerimônia, Michael acordou e disse que tinha chegado o grande dia e que estava muito feliz. Ele realmente queria se casar novamente. Nós já passamos por tantas coisas e tem sido uma jornada dolorosa, mas esse momento foi muito especial para nós dois, revela Linda. A jornada do casal realmente é turbulenta. O Alzheimer foi diagnosticado em 2010. Fora isso, o escocês também sofre de desorientação, mudanças de humor e afasia, o que prejudica a sua capacidade de se expressar e entender a linguagem escrita e a falada. Mesmo sendo difícil, a esposa de Michael sempre se mantém ao lado dele. Casamento simples e emocionante. O casal oficializou novamente a união em uma cerimônia simples para 15 convidados, 6 dias depois da proposta de casamento. O evento contou com a música do filme Forrest Gump, que é o favorito de Michael e que ele assiste todos os dias. A primeira dança do casal foi embalada por tradicionais gaitas escocesas. A cerimônia ainda contou com a generosa ajuda de membros da comunidade, que doaram seus serviços gratuitamente. Foi um dia tão especial e nunca vou esquecer. Nós levamos nossos votos de casamento muito a sério e sempre estaremos lá um para o outro na saúde e na doença, relata Linda. Sempre que olho para ele, meu coração simplesmente se sente cheio. Eu me sinto muito afortunada por me casar com um homem tão incrível de novo, finaliza. Segundo o espírito Dr.
Inácio Ferreira. O mal de Alzheimer, assim chamado por ter sido descrito, pela primeira vez, em 1906, pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, é uma doença degenerativa com profundas causas espirituais. À semelhança de outras patologias psiquiátricas, diria, com maior propriedade, espirituais, como, por exemplo, a esquizofrenia, o mal de Alzheimer, cujo gene desencadeante, mais cedo ou tarde, a ciência terminará por descobrir, tem no espírito a sua origem. Ousaria dizer, nesta rápida análise, que a referida enfermidade, que, sem dúvida, vem, dia a dia, crescendo nas estatísticas médicas, longe de ser causa de prejuízo para o espírito reencarnado, surge justamente em seu auxílio, neste período decisivo para todos os que se encontram vinculados à evolução do planeta. Não mais se constitui novidade para os estudiosos do espiritismo que muitos, de alguns lustros para cá, estão tendo as suas últimas oportunidades sobre a Terra, aonde vem ocorrendo o mesmo fenômeno que provocou em Capela o êxodo de milhões e milhões de espíritos recalcitrantes. Em maioria, as vítimas do Alzheimer são espíritos vitimados por processos de auto-obsessão, necessitados de ajuste com a consciência em níveis que nos escapam a qualquer tentativa de apreciação imediata. Não fosse assim, não se justificaria que o espírito reencarnado, por vezes, permanecesse no corpo com as suas faculdades intelectuais suspensas por tempo indeterminado. Muitos enfrentam tal prova por mais de 10, 15 ou 20 anos, quais mortos-vivos cuja existência carnal parece ter perdido o sentido. Não vamos aqui trazer à baila a questão das provas compartilhadas com os seus demais familiares consanguíneos, mesmo porque, infelizmente, tais familiares existem exceções costumam se livrar dos parentes atacados pelo Alzheimer, confiando-os aos cuidados de uma clínica ou, simplesmente, trancafiando-os num dos cômodos isolados de casa, insensibilizando-se. O objetivo, porém, destas nossas considerações, que muitos amigos vêm nos solicitando, é dizer que o doente, total ou parcialmente, desmemoriado, está entregue a si mesmo para um ajuste de contas com o cristalizado personalismo de outras eras, às vezes, não tão distante assim, com o seu despotismo inconsciente, com o seu excessivo moralismo. Temos, neste outro lado da vida, tido a oportunidade de acompanhar a muitos que se retiram do corpo pela desencarnação, que, sem que sejam considerados insanos, se mostram completamente alheios a si mesmos, esquecidos do que foram e do que são, à mercê de reencarnações à distância das situações socioeconômico-culturais, inclusive religiosas, em que se perderam do Cristo. Estes espíritos, por ação da misericórdia divina, mergulhados num esquecimento, que não é provocado pelo choque biológico da reencarnação, antes que, em definitivo, entrem na lista dos desterrados, terão oportunidade de recomeçar alhures, com a mente não mais obsessivamente fixada nas ideias equivocadas que vêm ruminando há muitas existências, vivendo num círculo vicioso difícil de ser rompido. Portanto, a nosso ver, o Alzheimer é uma doença auxiliar do espírito, que se, aparentemente, o desmorona intelectualmente, o faz ressurgir dos escombros de si mesmo com uma nova perspectiva existencial, bênção diante do qual alguns lustros de alienação do espírito, mergulhado em semelhante processo de reconstrução íntima, nada significam. Estudos desenvolvidos pela Associação Médico Espírita do Brasil, em que destacamos a atuação da doutora Alessandra Graneiro, médica geriatra, e do Dr. Décio Iandoli Júnior, renomado professor e autor de obras espíritas, tem levantado no tocante ao Alzheimer algumas hipóteses de causas espirituais, baseados em estudos sistemáticos de obras espíritas, como as obras de André Luiz
Estes estudiosos têm citado a rigidez de caráter, inflexibilidade, a culpa, os processos obsessivos graves, a depressão e os sentimentos doentios, tais como ódio e mágoa, sobretudo, quando mantidos a médio e longo prazos, como causas espirituais para a ocorrência do mal de Alzheimer. É interessante que características intelecto-morais relacionadas à religiosidade aparentemente não são facilmente perdidas, pelo menos nas fases iniciais da doença, o que permite com mais facilidade recorrer a terapias espirituais efetivas, com a participação ativa do paciente. Obviamente, o papel da família em enfermidades desse tipo é de importância central, tanto para a melhoria da qualidade de vida do paciente, quanto do ponto de vista das questões espirituais, pois muitas vezes o grupo familiar está associado às causas kármicas que poderiam estar na raiz de tal problemática. O acompanhamento espiritual é fundamental também para a família, pois os entes queridos sofrem muito com o gradual distanciamento do ser amado, que passa por um processo lento, porém consistente, de perda de interação cognitiva com os familiares e amigos. Alguns chegam a afirmar tratar-se de um lento e gradual processo de desencarnação. Se analisarmos que, em concordância com André Luiz em Ação e Reação, as tarefas desenvolvidas na terceira idade repercutem muito em nossa futura condição espiritual na erraticidade, devemos considerar de alta responsabilidade o esforço dos amigos, familiares e terapeutas, mesmo que aparentemente improfícuo, na melhoria das condições dos irmãos que estão passando por essa provação. A necessidade de trabalho intelectual e a tendência à depressão denotam a necessidade de amplo esforço em tarefas de alto nível intelecto-moral. As prováveis causas espirituais, como processos obsessivos e atitudes de intransigência moral, entre outras, indicam a necessidade de contínuo esforço de esclarecimento espiritual, se possível com leitura diária de páginas evangélico-doutrinárias e frequência, se possível semanal, à casa espírita para tratamento com passes. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de fevereiro, por Feijão.